A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a iniciar o nosso Ponto de Encontro. Não se esqueça, nós somos o tesouro pelo qual se apaixonou, se inclinou o coração de Deus. Jesus disse que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E numa certa altura ele também disse que uma só alma, ou seja, tu vales mais do que toda a riqueza do mundo. Então, tu és o tesouro pelo qual se apaixonou, se inclinou o coração de Deus. Hoje nós vamos continuar a falar sobre aquele tema doloroso, difícil para alguns amigos, que é o esgotamento emocional. Mas um tema igualmente valioso, eu diria, importantíssimo, prioritário para aqueles de nós que ainda não passamos por um esgotamento emocional. Eu próprio já passei há uns anos atrás, estive ali uns meses medicado e foi tão importante eu ter ajuda de fora. Para isso, para falarmos sobre este tema fundamental, convidei Sérgio Wesley, pastor e psicoterapeuta do CR de ICMAV e não só. Olá, Sérgio. Olá, Danilo. Então, hoje é o dia, né, para falarmos um pouco das soluções, né? Sim, hoje é o dia das boas notícias. Sim. Então, Sérgio, não sei se tu sentirias à vontade de te expor um pouco, porque como pastor e psicoterapeuta, cuidador, talvez já tenhas passado por situações de muito cansaço, não? Sim, várias vezes ao longo da minha vida como pastor e também como psicoterapeuta, já senti-me bastante cansado e desgastado, e isso gera em algum momento uma tristeza muito grande, uma pressão interna muito grande, porque temos o desejo de render mais, de fazer mais, mas parece que algo não nos permite ir à frente. Então, nesses momentos é preciso reavaliar. E o que é que sentias, Sérgio, em relação aos teus colegas, em relação ao mundo lá fora? Como é que te sentias pessoalmente? Sim. E, num primeiro momento, a minha impressão é de que eu estava só, não é? A sensação da solidão era muito forte, a impressão de que ninguém poderia compreender o que eu estava a sentir. Porém, eu comecei a perceber que, na verdade, o meu olhar estava errado. Eu estava desfocado. Na verdade, eu estava a afastar-me das pessoas. Sim. Então, esse é um erro que eu cometi e vejo que muitas pessoas cometem, que é o erro do isolamento, do afastamento e de culpabilizar outros por situações que em algum momento nós mesmos cometemos ou sobre as quais não temos qualquer controle. Então temos que aprender a lidar com essa sensação de solidão, mudar o nosso olhar para as pessoas, saber que não generalizar, muitas vezes estamos feridos com uma ou outra pessoa, mas não afastarmos-nos do mundo como se todas tivessem nos ferido. Porque realmente há pessoas que fazem parte do problema. Fazem parte do problema, é verdade. Mas é capaz de haver uma ou duas que são o nosso oásis, não é? Exatamente. Pessoas fazem parte do problema, mas há pessoas que fazem parte da solução. Fazem parte daquele grupo seleto de pessoas que Deus quer usar para nos tratar, para nos fazer crescer naquela circunstância de esgotamento. Então, de uma forma geral, queres continuar a partilhar connosco como reage uma pessoa em esgotamento? Sim, Danilo, eu até lembro-me de um período da minha vida como pastor. Eu sou pastor desde 1999. Desde o século passado? Desde o século passado, portanto já não sou tão jovem assim. Nem parece. Sou de uma família também de pastor, meu pai era pastor, faço parte já da segunda geração de pastores, então, mas houve um tempo em minha experiência pastoral em que eu não conseguia estar por inteiro
com as pessoas para quem eu ministrava. Eu via aquelas pessoas, principalmente aos domingos, meu trabalho pastoral, alguns momentos semanais, mas fundamentalmente aos domingos. Então, era muito interessante, porque quando amanhecia a sexta-feira anterior ao domingo, por exemplo, eu sentia o meu coração pesar, eu sentia o meu coração entristecer. Isto porque o momento de chegar perto daquelas pessoas estava próximo. Ou seja, a partir da sexta-feira viria o sábado e logo em seguida o domingo eu já deveria estar com aquelas pessoas. Mas eu não queria mais estar com elas. Eu não havia mais prazer em mim em estar com aquelas pessoas. Não é? Eu percebi, eu notei que eu estava ali apenas por uma obrigação, apenas por um compromisso forçado. Não é? Não me apetecia pregar a elas, nem agradava-me ouvir seus problemas. Eu só queria sair dali. Eu nem havia chegado à igreja, mas eu já queria ir embora da igreja. E isso é visível, as pessoas percebem, elas notam, elas percebem que estás diferente, elas percebiam que eu estava diferente, um pouco mais distante, impessoal. Os meus atendimentos e aconselhamentos eram mais frios, eram mais distantes, né, com pouca empatia, pouco calor humano. Ou seja, esse quadro de esgotamento havia tomado conta do meu interior. Mas eu não percebia. Eu só entendia e percebia os sintomas. Mas eu precisei de um tempo para entender e reconhecer que eu realmente não estava bem. Sim. E o que é que fizeste então para sair disso? A primeira postura que eu precisei tomar foi identificar isto. Identificar que eu não estava mais E como é que normal. Isso aconteceu, lembras-te? Depois de um período de pessoas a dizer-me, olha pastor, estás diferente, não és mais o mesmo, não tens mais a mesma alegria, o mesmo sorriso, até mesmo as suas pregações não tem mais um conteúdo otimista como antes. Ou seja, estás a transmitir um peso na sua voz, um peso na sua alma, né? Uma maneira agressiva de lidar com as pessoas. Tu eras mais descontraído, mais leve, e de um tempo para cá notamos que estás mais pesado, ou seja, mais tenso. Então várias pessoas vinham e diziam isso. Era o mesmo registro. E eu no primeiro momento negava, porque é comum essa atitude de negação. Nós queremos fugir da dor, fugir do problema, não queremos enfrentá-lo. Eu também agia assim. Então dizia, não, é impressão vossa, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo bem, mas na verdade não estava nada bem. Então esse registro das pessoas, e graças a Deus pela vida delas, porque através delas eu pude entrar em contato comigo mesmo. As pessoas eram como espelhos para que eu pudesse enxergar. Perceberes a crise através delas, como espelho, né? Exatamente. Mostraram-te como estavas. Mostraram-me como eu estava, e eu precisei ter humildade para poder identificar isso e dizer, ok, vocês estão certos, eu preciso mudar. Ok, então reconheceste. E depois, o que é que fizeste para mudar? Resgatei minhas principais amizades. Eu percebi que nesse processo eu havia afastado-me dos meus amigos pelo excesso de atividades, pela correria de atividades no meu trabalho, desinvestimento com os meus amigos e atividades de lazer, atividades que me davam prazer, e eu precisei resgatar isso. Uma outra coisa que fiz foi procurar a ajuda de um pastor amigo, um mentor, para que pudesse desabafar, conversar com ele e chorar um pouco com ele, alguém com mais experiência, que pudesse mostrar-me onde eu me perdi e de que forma eu poderia me reencontrar. Então, os meus amigos, um mentor, um grupo de ajuda, um psicólogo, algumas pessoas vão precisar de um apoio médico, também é necessário, mas sobretudo o reconhecimento e atitudes práticas como essas que eu acabei de citar são fundamentais para que possamos iniciar o enfrentamento desse quadro de esgotamento emocional. Sim. Na tua opinião, como psicoterapeuta, achas que estes casos precisam de ser medicados? Sim. Há casos graves, casos graves de esgotamento, casos graves
de depressões muito profundas e ansiedades muito profundas. Sim. Então, recomendo que uma avaliação médica seja feita, sempre importante. Um acompanhamento médico, psicológico, grupos de apoio são fundamentais para a restauração emocional. Muito bem. Não sei, querias partilhar algo mais acerca do que fizeste? Por exemplo, sentiste culpado por tratares aquelas pessoas daquela maneira fria? É muito interessante essa pergunta, porque é exatamente essa a sensação mais forte que eu sentia naquele período. Tratar as pessoas de forma fria ou de forma impessoal, de forma distante, isso gerava em mim um peso enorme de culpa, muita culpabilização. Ou seja, aqueles que cuidam manifestam empatia, manifestam amor, manifestam graça. As pessoas cuidadoras têm dentro de si um desejo enorme de servir, de cuidar, de amar, de abençoar. A partir do momento em que eu percebi que essas qualidades estavam a escorrer pelos meus dedos, eu estava a perder essas virtudes de prazer, de estar junto, de ouvi-las, de cuidar delas, eu comecei a alimentar um sentimento grande de culpa e de frustração sobre os meus ombros. A minha vontade era desistir, era sair daquele ambiente, era ir embora. Eu sempre tinha uma desculpa, vamos dizer assim, para faltar aos cultos, para que mais uma semana eu pudesse ficar longe daquelas pessoas. Então, uma das características do esgotamento é a ausência no trabalho. Essa é uma característica comum. Então, eu também passei por esta situação. Então, em nosso íntimo, nós gostávamos de estar longe daquele lugar. Então esse sentimento de culpa atormentava minha alma, atormentava meu espírito. E eu sentia-me fracassado, porque dizia para mim mesmo, mas a minha promessa para Deus e para essas pessoas é de que eu cuidaria delas. Então em algum momento, quando eu passei a não mais cuidar delas, isso trouxe tristeza e culpa ao meu coração. Eu precisei trabalhar isso também com os meus amigos, nos meus grupos de apoio, em psicoterapia, e enfim, foi através disso que eu comecei a sair desse quadro tão depressivo. Pois, muito bem. Isso obviamente pode acontecer, como já conversamos há umas semanas, com professores, não é? Perfeitamente. Com médicos, essa sensação de incapacidade, de culpa por não ter um desempenho tão limpo, tão saudável, não é? Exatamente. Exatamente. Educadores de infância, lembram teres falado, pessoas que trabalham em call centers, que há muitos hoje em dia, não é? Exato. É um tipo de profissão nova, digamos, emergente, né? Por causa do marketing. Muitas pessoas que têm de ligar para outras dia após dia e muitas vezes sentindo-se rejeitados. Enfrentam muitas rejeições, é verdade. Palavras duras do outro lado da linha, isso fere autoestima, fere rendimento profissional, há uma pressão do lado de cá do telefone para que se atinja metas e número de vendas e enfim, cotas. Então tudo isso gera um desgaste emocional muito grande. Sim, na tua opinião, um pastor ou um professor que não esteja bem, que esteja com aqueles sintomas que partilhaste há pouco de irritabilidade, de todos aqueles sintomas, ao passar o peso, né, ao comunicar com os seus alunos, com a sua equipa de trabalho, etc., ao passar esse peso, tu achas que ele pode também começar a ser uma fonte de burnout futuro potencial para essas pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que somos e aquilo que fazemos, nós refletimos em nosso ambiente de trabalho. As pessoas que convivem conosco podem sentir a nossa amargura, podem sentir o nosso peso. Nós podemos projetar as nossas frustrações nos outros, nossos alunos, nossos clientes, nossos pacientes, nossas ovelhas, enfim. Então, se nós não soubermos trabalhar isso e equilibrar isso dentro de nós e tratar isso nos devidos ambientes, nós com certeza iremos adoecer aquelas pessoas que estão conosco, por exemplo, a nossa família.
Então, começa logo por aí. Aqueles que estão mais perto. Casamento começa depois os filhos, casamentos, os parentes, os amigos, e o ciclo vai por aumentar. É como um contágio. Se nós não nos cuidarmos, vamos contagiar outros com o nosso próprio esgotamento. É possível então pensarmos em sintomas físicos, né? Sim, corpo, claro, e sintomas de comportamento. Perfeitamente. Neste quadro de esgotamento emocional? Sem dúvida, Danilo. É muito comum nesse quadro de esgotamento, além dos sintomas emocionais e psicológicos como culpa, frustração, vazio, arrependimento de ter escolhido aquela carreira, também aparecem os sintomas físicos e comportamentais. Os mais comuns, um cansaço exagerado. Fisicamente, né? Cansaço. Dorme, mas acorda cansado. Dorme a noite toda, mas acorda cansado. Ou seja, um mal-estar geral, não é? Uma indisposição, dores de cabeça frequentes, ou seja, problemas com o sono, úlceras, tensão elevada, dores musculares, na altura dos ombros principalmente. Tem a ver com o peso que nós estamos a carregar. Sintomas alérgicos também aparecem. Então, diversos problemas físicos. Algumas alergias podem ser potenciadas por causa do stress muito elevado, certamente, né? Por causa do cansaço. Certamente, o corpo reage mal. O sistema imunitário está em baixa, são os mais suscetíveis a vírus, a alergias. Então, há uma frase antiga que diz mente sã e corpo são. Pois. Então temos que lembrar disso. É antiga, mas é sempre atual. É antiga, mas né? é sempre atual. Cada vez mais atual no mundo contemporâneo. Sempre na luz. Sempre na luz. Com certeza. É natural que os componentes comportamentais também apareçam. Sim. Então, normalmente pessoas em burnout, em esgotamento afetivo, emocional, manifestam, por exemplo, irritabilidade, muita inquietude, dificuldade de concentração, não é? Uma tolerância à frustração muito baixa, problemas de memória, esquecem as coisas, e aí gera culpa, gera autoestima é afetada, não é? Comportamentos agressivos, muito cinismo em relação ao que fazem, não é? Começam a colocar em questão o resultado e a eficácia daquilo que fazem. É como se aquilo que fazem não mais desse resultado, não fosse mais importante. Então, essa atitude cínica, essa atitude irônica com relação às pessoas, com relação à sua própria atividade, é um sinal bastante importante de que é necessário um tratamento. Certo. Então, para terminarmos, Sérgio, que sugestões práticas podemos apontar ou entregar a uma pessoa que sofre de esgotamento? Excelente, Danilo. A primeira atitude que tomei no meu caso específico, para lidar com o meu esgotamento, foi procurar ajuda. Sim. Eu penso que este é o primeiro passo. Reconhecer o problema, procurar algum tipo de ajuda, seja este apoio médico ou psicológico, um grupo de apoio para partilha, ou mesmo aproximar-se de bons amigos, dividir o peso do esgotamento. Então essa é a primeira sugestão. Também é importante rever o nosso papel enquanto cuidadores. Quero me dirigir agora especialmente aos cuidadores. Muito bem. Pessoalmente penso que eu caí na armadilha de tentar ser o Messias, podemos colocar aqui aspas, o Messias daquelas pessoas que estavam sob os meus cuidados. Nada é mais cruel conosco do que a ilusão da nossa onipotência face aos problemas das pessoas. Então, de forma amarga, Danilo, eu aprendi que cuidar das pessoas é muito diferente de carregar os seus problemas. Pois. Na verdade, são duas coisas distintas. E é necessário aprender a dizer não. É uma outra ideia que eu quero sugerir. Pessoas que aceitam tudo tendem a acumular obrigações além da conta. E isso vai gerar ansiedade, vai gerar frustração. Aprender a dizer não sem culpa. Dizer não sem culpa é importante, especialmente aqueles que cuidam de outros. Vencer o hábito de guardar rancor, evitar trabalhar por muitas horas seguidas e, claro, jamais esquecer do lazer. É importante reservar um tempo para atividades que dão prazer, como ler um bom livro, ouvir boa música, adotar um hobby, praticar algum esporte, estar com a família, ir à praia, atividades que dão prazer. Então essas ações combinadas de forma consistente irão dar um bom resultado na luta contra o esgotamento emocional. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço.
Amigo ouvinte, esta não é a altura para investir um pouco mais em ti? Eu acredito que sim. Por que não? Chegou a altura de pensares um pouco mais em ti do que tens pensado. Investe em melhorar a tua qualidade de vida, porque obviamente aqueles que estão à tua volta irão também beneficiar imenso com o teu investimento em ti. Cada um de nós, relembro, é um ser único, importante. Somos como o tal mundo especial, diferente de tudo e de todos. E há pessoas que precisam de nós saudáveis, dentro dos limites certos. Informa-te sobre os nossos grupos de apoio e autoajuda, sobre os seminários do CR, os retiros, sobre as consultas de psicoterapia que nós também oferecemos e outras dinâmicas. Informa-te, investe em ti, vai à nossa página do Facebook, põe um gosto e mantém-te em contacto connosco. Nós existimos para ti. Um grande abraço, querido ouvinte. Deus te abençoe muito. Terminamos esta série de 4 programas. Contacte Danilo Gugeral pelo 967986 360. Para qualquer dúvida, para apenas falar sobre este ou outro qualquer tema, 967986 360. E fique atento à próxima série do programa Ponto de Encontro. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.